Boa noite. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim: porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem sentença, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque a palavra do Senhor se faz presente em nosso meio, e hoje, num dia tão importante que chamamos de o dia da Bíblia, nós temos aqui diante de nós a palavra do Senhor, na nossa tradução, na nossa linguagem, disponível, meu Senhor, de tantas maneiras. Pedimos que nos ajude a partir dessa palavra a crescer na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é característico do apóstolo Paulo, se alguém aqui, é característico do apóstolo Paulo, em várias epístolas, dar um testemunho. Ele não passa muito tempo sem falar alguma coisa do seu testemunho, da sua conversão, do seu chamado para pregar. Deus me chamou em tal situação, em tal circunstância, Deus falou comigo em tal circunstância, Deus se apresentou a mim, Deus revelou o seu evangelho. Pode se perguntar, por que ele faz tanto isso? Por que nas cartas de vez em quando ele... estou quase esquecendo aqui de falar do meu testemunho. Por que ele faz tanto isso, meus irmãos? E a resposta é simples. É porque ele tem um testemunho. Ele tem uma história. Ele tem um antes e um depois de conhecer a Jesus Cristo. Quando Paulo quer falar do seu testemunho, ele não quer marketear em cima do testemunho, porque hoje testemunho só vale se for testemunho mirabolante. Porque eu fui no terceiro céu e vi os pokémons, ou então eu fui ao inferno e vi o demônio Zarabatais, o demônio Tracais, vi pessoas nas caldeiras dos infernos gritando. Isso é o que as pessoas chamam hoje de testemunho. Eu tenho denunciado a existência dos testemunheiros. São pessoas que vão fazer do seu, entre aspas, testemunhos, um marketing pessoal, uma marca de sucesso. Testemunho só é testemunho se for para as nações, porque Deus me falou que eu tenho que levar esse testemunho às nações.
Mas quando Paulo, e de preferência ganhando dinheiro, né? Mas quando Paulo conta, quando ele dá respingos do seu testemunho, ele quer que saibamos do poder, do valor da sua experiência com Jesus Cristo. Que houve um tempo que ele não conhecia Jesus Cristo. É preciso entender isso. Houve um tempo que ele não conhecia Jesus Cristo. E a sua experiência mudou a sua vida. Foi uma experiência de conversão. Por que ele fala tanto do seu testemunho? Porque ele tem um. Quando vamos fazer um raio-x, às vezes, de uma igreja, percebemos que muitas pessoas não têm um testemunho. Não existe um antes e um depois de eu ter conhecido a Jesus Cristo. E aí nós temos que conviver com pessoas que acham que são crentes porque eles nasceram em famílias de crentes. Eles acham que a fé cristã é uma coisa de sobrenome. Ah, meus pais foram os fundadores da igreja fulano de tal. Sim, e daí? E daí? Será que você vai entrar no céu e Deus dizer assim para você: por que eu devo deixar você entrar aqui? E você dizer: meus pais foram os fundadores da igreja do bairro do 15. E Deus vai dizer: e daí? E eu com isso? A questão é, meus irmãos, quão importante é você ter consciência do seu testemunho com Jesus Cristo, do seu antes e depois de conhecer Jesus Cristo. Paulo vai citar isso muito fortemente em Gálatas. O testemunho dele é muito marcante porque é um testemunho de conversão e de apostolado. É uma conversão com um chamado, sim, para pregar às nações. É uma conversão com chamado para ser um missionário, um apóstolo de longo alcance internacional, para fazer 3 viagens pelo mundo mais ou menos conhecido do seu tempo, 3 viagens missionárias, pregando a palavra do Senhor. Esse evangelho, através de Paulo, chegou em 2 dos pontos mais importantes do mundo. Chegou na Grécia, berço da filosofia. E Paulo invade a Grécia com o evangelho. Na Grécia foi falado assim, numa das cidades gregas, foi falado assim sobre Paulo e seus companheiros: esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Mas não sabemos se ele foi a Roma, mas a influência da sua palavra chegou também a Roma, um lugar muito importante no mundo. Para a gente entender essa conversão e apostolado, que é meio um pacote junto, vamos para Atos capítulo 9, para você compreender a conversão do apóstolo Paulo. Paulo faz questão de dizer que também, por muito tempo, ele foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Mas não é um perseguidor comum, é um perseguidor voraz. Ele está obcecado por punir cristãos, por ver cristãos morrendo, presos. Ele está tão obcecado por isso, que ele mora em Israel, mas ele ouviu falar que em um outro lugar, na Síria, já existem cristãos se reunindo. E o que ele diz? Eu vou lá. Ele estava fungando de ódio. Ele era uma pessoa essencialmente que a gente podia dizer: eu tenho ódio de crente. Atos 9, versículo 1 diz que ele estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Você consegue entender o ódio na fala, no tom de voz, na respiração? Respirando ameaças e morte. E ele, enxerido, metido, vai às autoridades judaicas e diz: olha, me dá umas cartas aí, me dá uma autorização que eu vou lá, eu acabo com esses cultos que eles estão fazendo lá. Irmãos, é outro país. É
outras terras, mas ele acha que a sua perseguição deve se estender até lá, que o judaísmo que ele cria devia ter autoridade sobre aquelas pessoas. Paulo, meus irmãos, está obcecado na sua missão, e a Bíblia diz, ele pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. E para ele isso não é problema nenhum. Quando Estevão morreu, apedrejado, Paulo estava presente. E a Bíblia diz, Paulo consentia na sua morte. É quase como que ele tivesse autorizado a morte de Estevão. Morreu ali, pregando o evangelho, apedrejado na sua presença. Uma pessoa como Paulo é uma pessoa que leva o ser humano comum a pensar assim, ele é inconvertível. Ele é inconvertível. Não há como uma pessoa dessa se converter. Mas aí, a Bíblia diz assim, seguindo estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Deixa eu adiantar um pouquinho da história para você entender o quanto Paulo era perigoso. Havia um homem de Deus chamado Ananias, um homem piedoso, um cristão sério. E Deus vai até Ananias. Eu imagino que naqueles dias todos os crentes tinham medo de Paulo. Todos os crentes. É como se Paulo fosse o Lampião e o governo Getúlio Vargas tivesse autorizado o Lampião a acabar os cultos de crente. Tudo bem, Lampião está muito distante da realidade de vocês. O bonde, tá bom assim? O Marcola falou para a turma do PCC, que ligou para os líderes do bonde, manda acabar geral, acaba com os cultos. Você teria medo ou não? Você é normal, irmão? Você teria medo. Eu ouvi falar, não sei se é verdade. O pessoal do bonde que vai ver aí pela internet, informa nós aí se é verdade. Que já existem 6.000 filiados. 6.000 filiados. Então imagina que o bonde tivesse autorização para acabar com os cultos dos crentes. Os crentes tinham medo. Muito medo. Então tem esse homem de Deus chamado Ananias. E Deus aparece a Ananias e diz assim, Ananias, eu tenho uma missão para você. Você vai impor a mão sobre um homem, ele está cego, você vai batizá-lo e etc, etc. Essa é a sua missão, o nome dele como é o nome dele, Senhor? É Paulo. Vou não. Senhor Ananias. E o discurso de Ananias é mais ou menos assim, o senhor não conhece esse cara. Eu tenho ouvido histórias horríveis. O senhor não lê jornais? O senhor não sabe das... O senhor quer me mandar para ir atrás... Quando conheci a história de Ananias, fiquei mais misericordioso com os crentes, porque... Se o cara resiste a uma orientação do próprio Deus face a face, imagina o que é que não vão fazer com a minha orientação, né? Ficou mais fácil lidar com pessoas teimosas. Vou não, o senhor não conhece esse cara. Ele mata nós. O senhor quer que eu vou falar? Estou lhe mostrando o tamanho desse personagem violento.
a Saulo de Tarso. E Deus diz para Ananias: você vai sim, porque ele é para mim um instrumento escolhido, ele é um vaso precioso. Meus irmãos, não há ninguém inconvertível. Não há. Se você achar que a conversão tem a ver com a vontade humana e com o arbítrio humano, e se isso fosse verdade, haveria pessoas inconvertíveis. Se você achar que Deus é limitado no seu poder de converter o pecador, aí sim há pessoas inconvertíveis. Mas quando Deus diz é agora, é como diz Paulo: ninguém pode resistir à sua vontade. Eu lhe pergunto, Paulo por acaso está pensando em se converter? Não. Paulo está com vontade de ser um seguidor de Jesus Cristo? Ele tem pelo menos admiração pelo caminho do Evangelho? Não. Mas e daí? Deus marcou um encontro com ele. Tem hora e lugar. E é na estrada de Damasco, e vai ser hoje, e Paulo não escapa. Nós estamos na escola dominical vendo as palavras da salvação, né? Qual foi a palavra de hoje? Qual foi a palavra de hoje? Justificação. Vai ter um dia que você vai ver um conjunto de palavras. Entre elas nós vamos ter que falar do chamado. Quando Deus chama uma pessoa. O chamado, Deus chama, acabou, Deus chama. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o chamado é eficaz. Quando Deus vai chamar, a chamada é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Quem é que pode resistir ao próprio Deus? Até mesmo você que está aqui, que acha que não vai se converter nunca, você acha que no dia que Deus disser assim, é hoje, é agora, você acha que você tem alguma chance de resistir ao Deus Todo-Poderoso? Como é que Jesus Cristo se apresenta a Paulo? É bom que a gente entenda que a maneira como Paulo se converte, ela quebra todas as nossas expectativas culturais de conversão. O que é conversão para nós? É quando alguém faz um apelo para que pessoas se convertam, toca-se uma musiquinha, esse apelo começa a demorar, esse apelo começa a virar apelação, até que as pessoas vão na frente para que nós coloquemos na nossa estatística que pessoas se converteram. Levante sua mão, venha aqui. A conversão de Paulo não tem nada a ver com isso. O encontro dele com Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Ele está indo na estrada de Damasco e educadamente uma luz se aproxima. Foi assim? Não. É subitamente, na cara, que é para ele ficar cego. Não tem nada de educação de Deus. Só é educado quem precisa. Deus não precisa de nada. Eu não sou muito educado, mas eu preciso ser, né? Eu preciso me dar bem com as pessoas. O Deus Todo-Poderoso, Deus que se basta, não vai se aproximar de Paulo e dizer: ô Paulo, por favor, você tem 3 minutos do seu tempo para mim? Não, é uma luz na cara. Isso é barulho de luz que eu estou tentando fazer aqui. E é na cara. E ele cai por terra. Ele cai por terra. Jesus não se aproxima dele e diz assim: Paulo, você quer me aceitar? E Paulo teria dito: quero. Então levante sua mão. Não tem nada disso. A conversão já aconteceu. Ele conheceu Jesus, já aconteceu. Ele vai ser a mesma pessoa? Nunca mais. A conversão sem linguagem, sem palavras, o Espírito Santo entrou na sua vida, ele nunca mais será o mesmo, e a conversão dele foge todos os parâmetros que nós chamamos de conversão. Não tem estrada romana, não tem apelo. É claro que ele já ouviu o Evangelho, é claro que ele já ouviu. É claro que Estevão morreu pregando. É claro que Paulo já conhece a essência da mensagem. É claro que ele sabe quem ele está perseguindo. Mas agora é a hora da conversão. Vai cair no chão,
vai ficar cego, e é assim que funciona quando Deus quer que seja assim. Outras pessoas é mais sistemático. Alguém apresenta o evangelho passo a passo, 10 visitas, um longo convencimento, você pensa, pessoas orando por você, você se decide. Mas com Paulo, fugiu todas as regras. Quando ele cai, ele ouve uma voz, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele já sabe que é Jesus. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta, vá para a cidade de fulano de tal, eu falo com você depois. Pessoas irão dizer a você o que fazer. Depois disso, o Senhor vai convencer a Paulo de que ele tem uma missão para ser um pregador a pessoas que não nasceram em Israel, a pessoas que são chamados de gentios, né? Eles não são judeus, eles são gentios. Ele é um enviado direto de Deus. Como é que vai funcionar isso? Ele vai ser chamado de o apóstolo dos gentios. Muitas pessoas não queriam acreditar no seu apostolado. Por isso ele faz tanta ênfase em dizer: eu, Paulo, apóstolo. E havia alguns argumentos para dizer: esse cara não é apóstolo, apóstolos são os 12. Ele diz: existem os 12, mas Deus me chamou para ser um apóstolo aos gentios. Presta atenção, Paulo é dos 12? Não, ele faz questão de dizer que ele não é os 12. Existe a minha pessoa, e existe os 12. Quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele diz: ele apareceu a fulano, apareceu aos 12 e apareceu a mim. Ele não é dos 12, não precisa você surtar. Tem gente surtando, hoje está na moda falar de Paulo, está na moda questionar o apostolado de Paulo, como as igrejas naquele tempo questionaram. Mas aqui nessa passagem ele vai dar 2 argumentos. Volte para Gálatas capítulo 1. Ele vai dar 2 argumentos de que o seu apostolado é verdadeiro. Um apóstolo teria que ter sido treinado pessoalmente por Jesus Cristo. Paulo, no seu apostolado, foi cumprido esse propósito. Olha o que ele diz no versículo 12, Gálatas 1:12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo treinou Paulo. Aí você pensa assim: que coisa estranha, né? Porque quando foram escolher um substituto para Judas, os critérios eram ter estado com Jesus desde o começo. Pessoas viram o batismo de Jesus, viram a ressurreição de Jesus. O critério é ter estado com Jesus desde o começo, por 3 anos. Será que Paulo foi treinado por Jesus por 3 anos? E a resposta é: foi. Olha comigo o versículo 18. Quantos anos? 3. Então o que ele esteve fazendo antes desses 3 anos? Ele esteve, como diz versículo 17, quando Deus, olha aqui o versículo 16, quando Deus quis revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Ele foi para os desertos. E só 3 anos depois é que ele aparece como o apóstolo Paulo, treinado pessoalmente por Jesus Cristo. A sua influência no mundo vai ser ímpar. Eu não tenho problema nenhum em dizer que ele é o maior cristão de todos os tempos. Eu podia citar dezenas e dezenas e dezenas de razões porque eu estou dizendo isso. Nós não vamos entrar nesses pormenores,
mas a sua influência no mundo permanece até hoje. Até pessoas que não sabem o que foi que Paulo escreveu, o que Paulo disse, de vez em quando estão citando Paulo. Agora, nessas homenagens do time da Chapecoense, não é? Aconteceu uma coisa engraçada, eu estava em casa vendo, e na homenagem lá no estádio, no meio da celebração, apareceu o Cid Moreira. E o Cid Moreira começou a ler, né, com aquela voz dele: ainda que eu falasse a língua dos homens. Aí a repórter disse assim: Cid Moreira subiu e leu um salmo. Ela não fazia a menor ideia que ele estava falando uma passagem do apóstolo Paulo, que ela acha que é um salmo, né? Ela acha que é um salmo, nem faz ideia, né? Um texto que a Legião Urbana gravou, né? 1 Coríntios 13, um texto que muitos ateus conhecem. A influência desse homem é marcante. Essa é a sua conversão. Esse é o seu chamado para ser um pregador. Uma conversão atípica, foge os padrões de evangelização que conhecemos. E um apóstolo estranho. É tão estranho que ele diz: eu sou um aborto. Eu sou, em termos de apostolado, eu sou como um nascido fora de tempo. Eu nem mereço ser chamado apóstolo, mas é isso que eu sou. Um apóstolo estranho, uma criatura estranha. O apóstolo aos gentios. Mas, nessa passagem de Gálatas, ele fala do seu passado, não só de não conhecer Jesus, mas da sua tradição religiosa. Sua tradição religiosa era o seguinte: ele era um judeu de nascimento, e o ramo judaico dele era o grupo dos fariseus. E ele diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Ele tinha uma tradição judaica forte. Ele era avançado no conhecimento do judaísmo desde novinho. Ele chega a dizer aos filipenses que, quanto ao zelo que há na lei, ele era irrepreensível. Veja, algumas pessoas acham que uma pessoa podia ser inconvertível se tivesse o temperamento violento de Paulo. Mas outras pessoas também podem achar que ele seria inconvertível se ele tivesse a tradição religiosa que Paulo tinha. Você olha para uma pessoa de tradição forte e fala: meu Deus, não vai quebrar essa tradição, né? Ele não vai se converter. Essa pessoa não vai virar um cristão, não vai. É uma tradição muito forte. Preste bem atenção, talvez você que esteja aqui seja extremamente marcado pela sua tradição. E talvez seja exatamente a sua tradição que lhe impeça de ver a beleza do Evangelho, a verdade do Evangelho. No Brasil, há pessoas e regiões muito marcadas por tradições católicas. Eu passei um tempo morando na cidade de Juazeiro do Norte, foi lá que eu estudei. E é uma coisa que você tem que ver para acreditar no que acontece em épocas de romaria. Eu trabalhei evangelizando romeiros, trabalhei no meio do furacão. Você não apanha por graça de Deus nos dias de hoje. Apanha por graça. Mas trabalhei numa região próxima também, evangelizando casa em casa, em zona rural. E eu me lembro de ter dito para uma mulher um dia: olha, minha senhora, a senhora tem que entender, Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Ela disse: Nossa Senhora das mulheres, também não esqueça. Era a sua tradição, né? Ninguém de uma tradição assim se despede se não disser: vá com Deus e Nossa Senhora, né? Eu conheci pessoas que eu podia dizer o que quisesse, eu podia explicar qualquer parte da Escritura, qualquer parte do Evangelho. Quando eu terminava, ele dizia: mas não esqueça, meu Padim Patricis tem poder. Não esqueça.
meu padrinho, Padre Cício, tem poder. Para quebrar uma tradição religiosa assim, só o encontro violento com Jesus Cristo. Algumas pessoas têm tradição evangélica e se gabam disso. Preste bem atenção. A sua tradição não significa nada se você não conhece Jesus Cristo. Sua tradição não significa nada se você não conhece Jesus Cristo. Você tem uma tradição, mas você não tem uma conversão. Você nunca, talvez, conheceu Jesus Cristo. Você nunca teve uma convicção profunda de pecado e o sentimento de que era carente da misericórdia de Deus. Não, você tinha uma tradição evangélica e você se achava. Nunca houve conversão. Às vezes a família ajuda também a cegar o sujeito, né? Quando bota na cabeça das crianças que eles são crentes. Eles não são. A coisa mais importante que você tem que botar na cabeça da criança é que ele é um pecador. Ele não é um anjinho, ele é um pecador. E ele precisa chegar a uma convicção de pecado. E entender que a sua salvação está em Jesus Cristo. E acredite, isso acontece na infância. Até uma criança pode entender o poder, o valor do Evangelho, o quanto ele precisa de Jesus Cristo. Talvez alguns dos que estão aqui acham que nunca serão convertidos por causa da sua tradição. O Deus que derrubou Paulo na estrada de Damasco pode fazer o que quiser com você, na hora que quiser. E quando ele fizer isso, sua tradição não significará nada. Sabe o que Paulo disse sobre a tradição dele quando ele descobriu Jesus? Ele disse: eu era hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Benjamim é a tribo de onde veio o rei Saul. Eu tenho sangue real. Eu sou de realeza. Eu sou dos fariseus. Eu sou hebreu de hebreu, sangue puro. Mas aquilo que era para mim lucro, tudo isso eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E eu considerei isso tudo como refúgio. Refúgio, meus irmãos, é uma palavra muito educada que a nossa Bíblia usa para dizer assim, que ele considerou tudo como um esgoto, como fezes, como nada. Porque agora, o que ele queria era conhecer Jesus Cristo. Qual foi a obra de Paulo? É o maior escritor do Novo Testamento. A influência dele geograficamente foi muito maior do que a de Jesus, em termos geográficos. Não porque ele seja poderoso, mas porque a missão de Jesus é limitada. Ele disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo já leva essa mensagem de Jesus mundo afora, 3 vezes. Escreve epístolas, treina pessoas, vai testemunhar diante de reis. Quando chegou em Atenas, estavam lá 2 das principais correntes filosóficas, e eram os epicureus e os estoicos. Ele chamou todo mundo para o pau, desculpa a expressão, mas chamou para o debate, vamos para a praça. E lá explicou o Evangelho, e naquele debate pessoas se convertem. Ele é a pessoa que mais conheceu sobre igreja. Ele é a maior autoridade que existe sobre a igreja. Ele diz: olha, a igreja é o mistério oculto de Deus. No Velho Testamento não tem igreja, é oculto, é escondido. Ele diz: a igreja é o mistério oculto de Deus através dos séculos. Mas Deus revelou a mim. Deus me fez conhecedor do seu mistério. E agora eu quero comunicar isso aos homens, isso ao mundo. Um certo dia, ele disse: olha,
Uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, e está na cara que é ele, certo homem foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, foi tão violenta a experiência, mas foi arrebatado aos céus. E lá viu coisas, no terceiro céu, viu coisas que nem é lícito dizer aos homens. Meus irmãos, Deus tinha uma obra gigantesca, intelectual, espiritual, missionária, para entregar a esse homem. E entregou. A pergunta é o seguinte: e o que eu tenho a ver com isso? E daí? Num certo sentido, todos nós somos o apóstolo Paulo da vez, o Paulo ou a Paula, não é? Todos nós, houve algum momento em que não conhecíamos a Jesus, e talvez o seu momento seja esse presente, você não conhece Jesus, Jesus não se revelou a você ainda. E todos nós, talvez de alguma maneira, receberemos um chamado de Deus. Não necessariamente do tamanho do apóstolo Paulo. Mas o chamado mais importante é para que você se renda a Jesus Cristo. Deus deixa bem claro que é Ele que chama, que é Ele que trabalha nos nossos corações, que é Ele que nos convence do pecado, que é Ele que abre o nosso entendimento para que nós possamos entender o Evangelho. Quanto a apostolado, Paulo foi chamado para um apostolado entre as nações. Nós não somos chamados para uma obra do tamanho da de Paulo, mas todo mundo, meus irmãos, que é chamado por Deus, é chamado para uma obra. No caso dele, foi nas ilhas gregas, foi em Éfeso, foi em Colossos, foi em Tessalônica, foi na Macedônia toda, foi em Corinto, etc, etc, etc. Pregou para reis, pregou para autoridades, foi preso, foi apedrejado, foi espancado, teve fugas espetaculares. Uma vez teve que fugir num cesto, foi descido num cesto, numa muralha alta. Desceram ele porque o rei da cidade tinha mandado prendê-lo. Uma vez preso, ele disse aos filipenses: toda a guarda pretoriana está conhecendo o Evangelho. O homem está preso. E ele disse: a guarda pretoriana inteira está conhecendo o Evangelho, está conhecendo minhas cadeias em Cristo. A guarda pretoriana era a polícia mais importante do império, a elite, o FBI do império. E esse povo todo conheceu o Evangelho por causa daquele preso. Agora eu e você estamos soltos, né? Eu e você estamos soltos. Nesse período que ele estava preso, ele disse: a maioria dos irmãos está mais estimulados a pregar o Evangelho por causa de mim. Tem gente pregando por inveja, está com inveja de mim e está pregando. Que seja. Tem gente pregando para me fazer raiva, para suscitar tribulação às minhas cadeias. Tem gente pregando de boa vontade. Que seja. O importante é que o Evangelho seja pregado. Veja a influência, o homem preso e as pessoas lá fora querendo pregar mais por causa do estímulo desse preso. Não sei se Deus vai ter uma obra desse tamanho na sua vida, mas não precisa ser desse tamanho. Não precisa ir a Roma, não precisa ir a Macedônia, Corinto, Éfeso, as regiões da Grécia. Seus últimos planos era chegar à Espanha. Não sei se conseguiu, mas acho que não. Seus últimos planos era chegar à Espanha. Não precisa ir na Espanha. É só perguntar assim: quem são as pessoas para as quais eu posso ser usado por Deus? É só isso. Essa é a tua Espanha, Grécia e Macedônia. Essa é a tua Corinto. Essa é a tua viagem missionária ao redor do mundo. É ser usado, por exemplo, para começar dentro da sua família. Vai ser fácil no começo? Não.
Não foi fácil para Paulo. Quando ele começa a pregar, as pessoas nem acreditam. Os próprios da igreja não acreditavam. Você sabia que os apóstolos tiveram medo de aceitar Paulo como irmão e como apóstolo? Se não fosse Barnabé que pegasse ele pela mão e levasse até os apóstolos, isso aqui é o Pedro, Tomé, Tiago, aqui turma, Paulo, vamos andar junto. Os apóstolos preconceituosos, vai ser fácil? Não. Eliseu não era conhecido das igrejas quando eu comecei a pregar, não era conhecido da maioria das igrejas. Mas aí o tempo foi passando e olha o que foi acontecendo. Diz assim: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Como é que vai ser a sua conversão? Ou como é que foi? Nem todo mundo tem uma conversão do tipo Paulo na estrada de Damasco. Algumas conversões são tão suaves. Parece mais um convencimento mental. Parece mais um convencimento do raciocínio. Que seja. Talvez não vai ser com a luz na cara. Talvez Jesus não vai aparecer a você. Não precisa mais. Você tem a palavra do Senhor. Você tem ouvido. A pergunta é se você já teve essa experiência de conhecer a Jesus. Se você pode dizer como Paulo: houve um tempo que eu não conhecia Jesus. Agora eu conheço. Já imaginou, meu irmão, meu amigo que está aqui hoje, já imaginou o tamanho da obra que te aguarda? E que pessoas podem glorificar a Deus a teu respeito. Lembre, não precisa fazer 3 viagens missionárias ao redor do mundo. Pode ser ali no Calafate mesmo. Pode ser ali no Esperança mesmo. Pode ser no município vizinho, ou pode ser entre os teus amigos. Você ser usado por Deus para ganhar os seus amigos para Jesus, seus colegas de trabalho. Esse homem foi se apaixonando por essa obra, nada o detinha. Os frutos permanecem até hoje. Essas 2 perguntas devem acompanhar você essa semana. Você tem uma história de conversão? Qual é? Você tem uma história de chamado? Qual é? Está na hora disso ser real. O Deus que usou Paulo pode usar você, do seu jeito, no seu contexto, na sua cultura, nas suas limitações. O Deus que usou Paulo pode usar você. Conheça Jesus, obedeça seus chamados, e você vai ter realizações incríveis nessa vida. Você vai ter alegrias reservadas somente àqueles que servem a Deus. Muitos um dia começaram essa obra e pararam. É estranho, né? Você virou o quê? Uma pedra de gelo? Você virou o quê? Um espectador? Qual é a tua conversão? Qual é o teu chamado? Deus pode, da mesma maneira que estremeceu Paulo jogando no chão, Ele pode estar estremecendo o coração de muitas pessoas com essa palavra agora. Quando Jesus falou a palavra dele para os discípulos de Emaús, e Jesus sumiu, um olhou para o outro e falou: o coração da gente ardia quando ele falava. O poder da palavra queimava o nosso coração ardia. Você sentiu a mesma coisa? Vê, não precisa ser na estrada de Damasco. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Vamos orar. Nosso Deus, não temos poder de converter pessoas, mas Tu tens. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós te pedimos que Tu se reveles como Deus que tem um plano para essas pessoas, e que esse plano é através de Jesus Cristo. Que cada um que precisa, meu Deus, conheça Jesus Cristo e atenda ao seu chamado de vida, seja ele qual for, mas que não reneguem esse chamado, para que ainda nessa vida tenham a graça de ver frutos.
que quando partirem daqui para a eternidade, esses frutos continuem acontecendo. Nós pedimos que seja assim na vida deles, em nome de Jesus. Amém.